lemos o livro do Apocalipse. Hoje é o dia de lermos o capítulo 4, e o capítulo 4 é o início do desenvolvimento. Nós vimos que os 3 primeiros capítulos representam a introdução do Apocalipse, e a principal e maior parte do livro do Apocalipse é o desenvolvimento, que vai do capítulo 4 até o capítulo 20, cujo título é, diga bem forte aí, o que virá. Tudo que vamos ler aqui são as revelações acerca do fim, o que virá para consumar este século, esse tempo em que nós estamos vivendo agora. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando ele falou século, não quis dizer século 20, século 21. Quis dizer todo o tempo da história da humanidade. Como essa história vai ser consumada, como a vida dos homens na terra será consumada, como isso vai acabar, porque vai acabar. O mundo vai acabar, essa história vai acabar. Como isso vai acontecer, está revelado aqui em Apocalipse, do capítulo 4 até ao capítulo 20. Esse texto todo aí, do 4 ao 20, ele tem uma divisão assim, uma introdução que eu chamei de preparação e um novo desenvolvimento que eu chamei de realização. Preparação, realização. A preparação para essas revelações estão nos capítulos 4 e 5. O capítulo 4 e o capítulo 5... Capítulo 5 é uma espécie de introdução, é uma preparação para entrar nesse assunto dos acontecimentos, das coisas que acontecerão. E um livro será visto ali, e esse livro abrirá. Diga, o título então da preparação, capítulos 4 e 5, diga, o livro abrirá. A realização do capítulo, que vai do capítulo 6 até o capítulo 20... O título é, diga, acontecimentos futuros. Então, antes de entrar aí nessa realização, onde o livro vai abordar esses acontecimentos futuros que virão ainda para a consumação desse século, nós temos que passar pela preparação, pela introdução, os capítulos 4 e 5, o livro abrirá. Então, vamos nos concentrar aqui nesta preparação, diga, o livro abrirá. Isso, essa preparação ela está dividida em 2 capítulos. O capítulo 4, que tem 11 versículos, e o capítulo 5, que tem 14 versículos. Né? No capítulo 4, nós vamos ver o trono de Deus, e diga o título, soberania divina. Esse é o nosso tema de hoje, da palavra do Senhor para nós hoje, no capítulo de número 4. E o capítulo de número 5, que vai ser na quarta-feira, porque não amanhã é o dia da nossa ceia, e amanhã eu tenho uma outra palavra de Deus para transmitir à igreja, que o Senhor me deu. Então amanhã à noite na ceia não pregaremos no Apocalipse. Então vamos pregar hoje no capítulo 4 e quarta-feira no capítulo 5. Amanhã temos uma mensagem diferente que o Senhor tem para nós. O capítulo 5, então, na quarta-feira, o título é O Livro, e dentro desse livro estão repita aí, acontecimentos determinados. As coisas que hão de acontecer no fechamento da história da humanidade, elas já estão determinadas e já estão escritas neste livro que será visto aí e será aberto no capítulo de número 5. Hoje nós vamos ficar apenas com o capítulo de número 4, o título principal, o trono de Deus. E o tema principal, diga, soberania divina.
Deus é soberano. Amém? Glória a Deus. Vamos ver um pouco, pode passar o próximo agora. O que é soberania? Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Diga, soberania, atributo exclusivo de Deus. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade, uma característica. Isso é um atributo. Deus tem atributos, qualidades infinitas e infindáveis. Características intermináveis. Os atributos de Deus não podem ser enumerados, porque os atributos de Deus, na sua maioria, são atributos que não podem ser nem traduzidos em nenhuma língua que exista na face da terra, que nós só vamos conhecer na eternidade no céu. Alguns desses atributos são entendidos nas línguas vernáculas do mundo inteiro, inclusive para nós em português. De todos os atributos de Deus, de todas as qualidades de Deus, que Deus tem, nós podemos dividi-las, essas qualidades, em dois grupos infindáveis de qualidades, de atributos de Deus. Esses dois grupos são os atributos que nós chamamos de comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, como a palavra comunicáveis está dizendo, são atributos, qualidades de Deus, que Deus pode e quer comunicar para os seus filhos, para nós. Esse é o plano de Deus. É assim que nós somos santificados. Uma das coisas que acontecem na santificação é a comunicação dos atributos comunicáveis de Deus para nós. Todos os atributos comunicáveis de Deus podem se resumir em um só, um atributo: a santidade de Deus. Deus é santo. A santidade de Deus não é, como a soberania, um atributo exclusivo de Deus. Não, é um atributo que Deus quer comunicar, deseja comunicar, transmitir para outras pessoas, transmitir para os seus filhos. As 9 características do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 20, 22 e 23, as 9 características do fruto do Espírito, cada uma delas é um atributo comunicável. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Cada uma dessas características são atributos de Deus. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é longânimo, é longanimidade, Deus é bom, bondade, Deus é benigno, benignidade. São atributos que não são exclusivos de Deus, são atributos que fazem parte da santidade de Deus, e Ele quer comunicar aos seus filhos na santificação, para que os filhos de Deus sejam santos, como o Pai é santo. Então, como nos tornamos santos? Recebendo os atributos comunicáveis de Deus na nossa vida, que são atributos que não são exclusivos de Deus. Atributos e qualidades que são comunicáveis, e portanto, Ele tanto, olha os dois verbos, Ele pode e Ele quer comunicar essas coisas para nós, para os seus filhos. Amém? Mas Deus tem, além dos atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são atributos como a soberania de Deus, são atributos exclusivos de Deus.
E escuta bem o que eu vou dizer para você. Os dois verbos valem também. Os atributos exclusivos de Deus. Deus não pode e não quer transmiti-los, comunicá-los para ninguém. Vamos ver, amados. Por que Deus não pode? Quando você fala assim, quando você ouve na Bíblia assim, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. A Bíblia diz que tudo é possível para Deus dentro de todas as suas promessas, dentro de todas as suas palavras. Tudo que Deus prometeu, Ele pode cumprir. Mas existe coisa que Deus não pode fazer. Aprenda isso, viu? Tem gente que, quando eu pergunto isso em sala de aula, né? Você acha que há alguma coisa que Deus não pode fazer? Aí todo mundo já diz logo assim na religiosidade, não, Deus pode fazer tudo. Não, mas tem coisa que Deus não pode fazer. Uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode comunicar, transmitir nenhum dos seus atributos exclusivos para ninguém. É exclusivo dele. Porque se Deus pudesse fazer isso, sabe o que Deus faria? Se Deus comunicasse para um de nós, se Deus comunicasse para nós um dos seus atributos exclusivos, Ele nos transformaria em deuses. Uma coisa que Deus não pode fazer, criar outro Deus. Deus não criou deuses. Não existem deuses. Deus é o Deus único e Deus não pode criar outro Deus. Porque se um Deus fosse criado, seria ilógico. Esse Deus criado aí já não seria Deus. Porque para ser Deus, tem que ter um outro atributo, uma outra qualidade que só Deus tem, que é a qualidade de ser incriado. E se um Deus foi criado, ele já não é Deus, porque foi criado. Deus não é criado. Quem é o criador de Deus? Deus não é criado, porque Deus existe desde quando? Desde sempre, desde toda a eternidade, a existência de Deus não teve princípio e não terá fim. Por isso, um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus é eterno, Ele não teve princípio e não terá fim. Nós não somos eternos, viu? Tem gente falando por aí que o homem é eterno, porque vai viver na eternidade. Não, nós não somos eternos, porque nós tivemos princípio de existência. Nós fomos criados, nós tivemos princípio de existência. Nós não existimos a eternidade toda. Teve um momento em que começamos a existir. E por causa desse momento que começamos a existir, mesmo que a gente vai existir agora para sempre, dentro da eternidade, nós não somos eternos. Porque nós tivemos princípio de existência. Deus não. Deus é eterno. Deus não teve princípio de existência. Deus não foi criado, senão Ele não seria Deus. Na criação não existe Deus, não existem deuses. Os deuses que foram inventados por aí pelos homens são deuses falsos. Os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses nórdicos, os deuses indianos, os deuses criados pelos homens, claro, porque os homens estão no pecado, o mundo inteiro jaz no maligno, e uma das coisas, que o diabo faz, um dos trabalhos do diabo no meio dos pecadores, é inventar divindades, de acordo com a cultura de cada nação por aí, inventar divindades e cultuar essas divindades, e fazer imagens para essas divindades, e oferecer sacrifícios até humanos para essas divindades. Tudo isso é satanismo, porque esses deuses não existem, são falsos, é coisa diabólica. Só o Senhor é Deus.
Só há um Deus, o Deus vivo, eterno, todo-poderoso e que é o Criador de todas as coisas e de todo o universo. Esse Deus, só Ele é Deus. Sendo só Ele Deus, só Ele existe desde toda a eternidade, nem Ele pode criar outro Deus. Isso seria totalmente ilógico, porque se Ele fizesse isso, essa criatura não seria Deus. Porque Deus é incriado, ninguém cria Deus. Ele existe desde sempre. Ele é Deus. Bem compreendido, irmãos? Assim, os atributos exclusivos de Deus, que são qualidades da divindade, são qualidades divinas, qualidades do único Deus existente, Ele não comunica isso para ninguém, porque se Ele comunicasse, Ele divinizava essa criatura. São atributos exclusivos de Deus. Tem 3 desses atributos muito conhecidos, que a gente costuma falar assim, ó. Vou falar até os 3 juntos. Depois vocês repitam aí, ó. Onipresença, onipotência, onisciência. Repitam aí. Decoraram aí? Ficou difícil aí? Um por um então, vai. Onipresença, onipotência, onisciência. Só Deus é onipresente, só Deus está presente em todo lugar, não num lugar só. Todas as criaturas de Deus, inclusive os anjos, só estão presentes em um lugar de cada vez. Você está aqui nessa noite, não está? Está presente aqui? Hã? Quem está presente aqui, diga: eu estou aqui. Glória a Deus que você está aqui. Amém? Se você está presente aqui, logo você não está presente em outro lugar, você está presente aqui. Nós só podemos estar presente em um lugar. Toda a criação só pode estar presente em um lugar de cada vez. Mas Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Deus comunica isso para alguma pessoa? Deus chega para alguém e fala assim, ó, eu vou comunicar para você a minha onipresença, e você vai ser igual a mim, assim, você vai estar presente em todo lugar. Deus faz isso? Não, de jeito nenhum. Isso não existe. Deus não pode fazer isso e Deus não quer fazer isso. Só Deus é onipresente. A sua criação não é onipresente. Só Deus é onipotente, significa todo-poderoso. Todo-poderoso. Só Deus é onipotente. Só Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser fazer. Ninguém mais. O homem bem que queria. O homem pensa que, por exemplo, ter livre-arbítrio é poder fazer tudo o que quiser. Impossível. Livre-arbítrio não existe e o homem não pode fazer tudo o que ele quer. O único ser que tem poder de fazer tudo quanto quiser é Deus. Porque só Deus é onipotente. Está bem claro? Onisciente. Só Deus é dono de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Nós aprendemos de maneira limitada. Nós aprendemos de maneira progressiva. Deus não precisa aprender nada. Ele sabe tudo. Essa é a onisciência de Deus. E Deus não coloca isso na mente de ninguém porque não cabe. Não cabe na mente do homem toda a ciência, todo o conhecimento de Deus. A mente do homem é muito limitada para isso. E mesmo quando os salvos estiverem na eternidade, eles vão desconhecer muitas coisas que eles vão estar aprendendo pouco a pouco durante toda a eternidade. Nunca vai chegar a fim este aprendizado e vai continuar somente Deus sendo onisciente. São atributos exclusivos de Deus: a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade, como eu já falei. Agora, um dos atributos muito fortes, que são exclusivos de Deus, dentre os atributos exclusivos de Deus, é a sua
soberania. Diga, só Deus é soberano. Só Deus é soberano. Deus não comunica soberania para ninguém. Ainda que às vezes, até mesmo do contexto da Bíblia, muitas vezes, por causa das línguas hebraica e grega, às vezes é traduzido para o português que um rei, um governante de uma nação, ele é chamado de soberano. Tá? Ele é chamado de soberano, que nesse caso em grego é déspota, um soberano. Aquele que tem um governo despótico, ou seja, que tem autoridade sobre outras pessoas, é chamado de soberano. Mas soberania é algo exclusivo de Deus. Só Deus é soberano. E a palavra soberania, tá, ela pode significar duas palavras diferentes uma da outra, mas ambas têm a ver com soberania: poder e autoridade. Só Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas no universo. Isso significa a soberania de Deus. A soberania de Deus, representada nesse texto que nós vamos ler agora. Vamos ler juntos, não aquele que está ali, de Judas, mas o de Apocalipse, capítulo 4, que é a nossa leitura de hoje. E preste atenção que o principal elemento do capítulo 4 que nós vamos ler é o trono de Deus, e Deus assentado, a posição de soberania de Deus, assentado neste trono. Glória a Deus. Então leiam comigo, vamos ler juntos o capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos,
Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Repitam. Esse alguém sentado no trono é o Pai, Deus Pai. O trono de Deus é uma representação da sua soberania, ou seja, do seu poder e da sua autoridade sobre toda a sua criação, sobre todo o universo. Deus é soberano. Só Deus está assentado nesse trono. O governo de Deus, ele é insubstituível. O governo de Deus é eterno. Ninguém pode dar um golpe de Estado em Deus. Foi o que quis Satanás fazer quando ele era um anjo na glória. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis dar um golpe de Estado. Ele quis tirar Deus do seu trono. Ele quis assentar-se no trono de Deus e ser adorado como se fosse Deus. Por isso a Escritura declara que não houve mais lugar no céu para ele, e ele e todos os seus anjos, que se tornaram demônios, foram então expulsos do céu. Ninguém dá golpe de Estado em Deus. O reino de Deus é um Estado eterno. O reino de Deus é um governo eterno. Todos os demais governos e todos os demais reinos da terra, governos da terra, reinos da terra, são todos passageiros. E embora passageiros, enquanto ainda estão em atuação, eles não são soberanos. Deus é soberano sobre ele. Deus é soberano sobre todos os governos. Deus é soberano sobre todos os reinos da terra. Deus é soberano, portanto, sobre todos os reis da terra, sobre todos os governantes, sobre todos os presidentes, sobre qualquer que esteja em posição de autoridade nos três assim chamados poderes, no poder executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes, eles não emanam do povo, como declara a Constituição da democracia. Democracia, irmãos, é uma mentira. Democracia, duas palavras que significa poder e povo. Demo significa poder e cracia representa, demo significa povo e cracia significa poder. O poder está nas mãos do povo. O poder emana do povo, para o povo e pelo povo. Democracia, amados, é uma mentira. Só existe democracia no mundo por causa do pai da mentira que engana as pessoas. E é por isso que a Bíblia diz bem claro em 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno. Democracia é uma prova de como o mundo inteiro jaz no maligno. Democracia é uma mentira. Nenhum poder emana do povo, ou seja, procede do povo.
ir às urnas, votar em algum candidato, isso não é poder algum. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. E diante de um desses governantes passageiros, que era o governador da Judéia na época em que Jesus foi crucificado, e a capital da Judéia era Jerusalém, e Jesus foi levado diante dele, foi o governador romano Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos falou para Jesus assim, fala comigo, você não sabe que eu sou o único que tenho o poder de livrar você dessa condenação? E Jesus respondeu para ele assim, você não teria nenhum poder sobre mim, se de cima não te fora dado. O que Jesus disse para Pilatos, vale para todos os governantes na face da terra. O poder que eles têm, passageiro, limitado, foi instituído e delegado por Deus para a organização da sociedade, mas eles não são soberanos. Deus é que é soberano sobre todos. O versículo dos 3 poderes, um dos versículos onde está claramente descrito os 3 poderes, você pode ler comigo aí na sua Bíblia, é Isaías capítulo 33, versículo de número 22. Isaías, fácil de decorar, 33, 22. 33, 22. Isaías 33, 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Repitam. Olha, atenção, primeira coisa, o Senhor é o nosso juiz. Juiz representa o poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, representa o poder legislativo. E o Senhor é o nosso rei, o nosso supremo governante. O rei é o principal representante do poder executivo. Aí estão os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Esses 3 poderes aqui não emanam do povo, não procedem de homens, de homem algum. Os 3 poderes emanam de Deus. Todo poder emana de Deus. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é teocracia. Diga, teocracia. Teocracia. Diga, eu não sou democrático. Eu sou teocrático. Ouviu, amados? Não é democracia, não é o que o povo quer. É teocracia, é o que Deus quer, é o que Deus manda, é a vontade de Deus. Deus é o soberano. As pessoas têm que entender que Deus é o soberano. Deus governa sobre tudo. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Por isso que uma das definições de pecado, o pecado que nasceu no coração do diabo, uma das definições de pecado é querer ser independente. Querer ser independente. Não, eu quero ser independente, eu não quero ninguém mandando em mim. Eu não quero ninguém me mandando o que fazer. Eu não quero estar sujeito a ninguém, não. Eu quero mandar em mim mesmo. Isso é pecado. Ninguém manda em si mesmo. Quem manda em todo mundo é Deus. Deus é soberano. E quem teima em querer mandar na sua vida, Deus ministra sobre ele a sua justa ira, conduzindo à condenação. É por isso que a maioria da humanidade é condenada, porque a maioria da humanidade tem o mesmo pensamento. Cada um
quer ser soberano sobre a sua própria vida. E não reconhece a soberania de Deus. E mesmo que o homem não reconheça a soberania de Deus, Deus continua sendo soberano, a sua soberania é o que vale, e é para onde essa pessoa estará sendo dirigida para a eternidade. Adianta lutar contra Deus, irmãos? Adianta lutar contra a soberania de Deus? Alguém consegue impor a sua vontade diante da vontade de Deus? Só Deus é soberano. Soberania é atributo exclusivo de Deus. Judas, na epístola de Judas, que tem só um capítulo, ele termina com esses 2 versículos maravilhosos ali, e eu sublinhei no versículo 25 a soberania. Ele disse assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vocês, bem bonito. Desde quando que Deus é soberano? Diga ali, ó, antes de todas as eras. E agora? Agora Ele continua sendo soberano. E até quando Ele será soberano? Por todos os séculos, por todos os tempos, por toda a eternidade. Deus é soberano. Isso descansa os filhos. Isso cansa os ímpios e descansa os filhos. Os filhos de Deus descansam na soberania de Deus. Pode cair o mundo ao seu redor. Pode cair em 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Tu não serás atingido. Como diz o Salmo 91. Porque Deus é soberano. Isso descansa os filhos. Os ímpios são cansados de ficar aí tentando impor suas próprias vontades, seguir seus sonhos, seguir seus desejos. É uma luta, é um cansaço. Os filhos de Deus se entregam a Deus. Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu quero ser quem o Senhor quiser que eu seja. Eu vou entrar pela porta que o Senhor me abrir. Eu quero fazer a tua vontade. Isso descansa os filhos de Deus. Os ímpios estão todos aí morrendo de cansaço, porque estão querendo buscar sua própria vontade, ser soberano sobre suas vidas. Estão lutando inutilmente, estão se cansando inutilmente. Só Deus é soberano. No último slide que nós vamos ver agora, e vocês aqui vão abrir os textos bíblicos, né? Eu escolhi apenas 5 textos, só 5 textos, tá? Para que falam alguma coisa sobre a soberania de Deus, às vezes sem tocar na palavra soberania, mas ela está implícita dentro do texto. A soberania de Deus está sobre tudo que Ele criou nesse universo. Então abram aí no profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 3. Dá um tempinho para vocês acharem aí, que os profetas pequenos aí, profetas menores, que têm menor conteúdo. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 3. Usa o índice aí, a página, para você achar. Glória a Deus. Todos acharam? Eu não vou ler, vocês vão ler.
Um, dois, três e... O Senhor, essa é uma expressão, esse versículo aí se chama, é um versículo com expressões antropomórficas. O que é antropomórficas? Na forma do homem entender. Para o homem entender como Deus é soberano sobre todas as coisas, é como se Deus descesse do céu, viesse para a terra, andasse por aí. Ou seja, essa é uma expressão. Esse versículo está cheio de expressões para dizer para nós assim, ó, Deus está dominando sobre tudo, tanto no céu como na terra. Deus está dominando sobre tudo, tanto no céu como na terra. Eu costumo dizer para vocês, Deus domina tanto no macrocosmos como no microcosmos. Desde as maiores coisas até as menores coisas, porque tudo foi criado por Ele. Aleluia. Então Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre todos os homens, em toda a história da humanidade. Isaías capítulo 40, versículo 22. Já abriram? Então podem ler. O Senhor senta sobre a redondeza da terra, não é? Está escrito aí, redondeza da terra? Está vendo? Isso aqui foi escrito, ó, muito antes da vinda de Jesus, dizendo que a terra era redonda. Anos depois da vinda de Jesus, a Igreja Católica queria queimar vivo o Galileu Galilei, que queria dizer que a terra era redonda. Isaías 40, 22, muito anterior a Galileu Galilei, estava dizendo da redondeza da terra. E os povos são como todos os povos, todas as pessoas vivendo nessa terra, como gafanhotos diante de Deus. Ele domina sobre todos. Ele é soberano sobre todos. A terra está dividida em muitas nações, né? Continentes com muitas nações, né? E o Salmo 47, 8 vai dizer que Deus é soberano sobre todas as nações. Já abriram aí? Leiam. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluia. O trono que nós acabamos de ver em Apocalipse capítulo 4 é o trono onde Deus, nosso Pai, está sentado, e do seu trono Deus é quem governa sobre todas as nações. O Brasil está incluído aqui? Em nome de Jesus. Aleluia, amados. Vamos para o Novo Testamento. Os dois últimos estão no Novo Testamento. Eu escolhi um texto de Mateus 10:30 para ver como a soberania de Deus está sobre cada um em particular. Cada um. Já acharam? Leiam. Enquanto a nós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Por que Jesus usa aí essa preposição até? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Esse até está fazendo o que aí nessa frase? Dizendo que todos os detalhes da sua vida estão debaixo da soberania de Deus. Todos os detalhes da vida de cada um de nós estão debaixo da soberania de Deus. Cada detalhe da nossa vida está debaixo da soberania de Deus. E por fim, todas as coisas. A soberania de Deus está sobre todas as coisas, e a razão está aí em Romanos 11:36. Encontraram? Então leiam bem forte. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Aleluia. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. Deus está dizendo assim: eu que fiz cada um de vocês e fiz para mim. Por isso o Salmo 24 também diz isso, lá no início, versículo 1, né? Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Que maravilha. Deus tem o domínio. Deus tem o controle. Deus tem o governo. Deus tem o poder. Deus tem a autoridade. Amado, pode ter certeza que com esse culto dessa noite, com essa pregação dessa noite, o diabo está aí roendo de inveja e de ódio, porque nós estamos pregando e vocês estão ouvindo essa noite que Deus é soberano e ninguém derrubará Deus do seu trono. Não há poder, não há anjo, não há homem, não há nação, não há circunstância, não há nada que possa tirar Deus do seu governo soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso entender isso? Por isso você pode, render-se às mãos do Senhor, se entregar completa e confiadamente ao Senhor, sabendo que Ele é soberano sobre a sua vida. Conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, conhece cada respiração dos seus pulmões, conhece cada batida do seu coração. Essa batida agora, Ele sabe o número dela, Ele está contando cada uma delas. Sabe qual foi a primeira e qual vai ser a última? Quantos passos seus pés já deram e quantos vão dar ainda? Quantos movimentos você já fez com o corpo e quantos vai fazer ainda? Deus sabe tudo, vê tudo, está presente a tudo, é Senhor sobre tudo. Por isso é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a reverência, de toda a adoração, de toda a obediência. Nada lhe escapa. Tremendo é o Senhor, soberano é o Senhor, grande é o Senhor. Obrigado, oremos juntos. Obrigado, meu Deus, obrigado. Te louvamos nessa noite. Te louvamos nessa noite em que o Senhor nos escolheu para estar aqui juntos, meditando sobre algo tão precioso, tão importante, Senhor, na nossa vida, que é a Tua soberania sobre todas as coisas. Grande é o Senhor, eterno é o Senhor, tremendo é o Senhor em glória, em honra, em poder, em majestade. Adoramos a Ti, Senhor, e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Exaltamos o Teu nome, ó Deus. Reconhecemos, Senhor, diante de tantas pessoas, diante de uma humanidade que não Te reconhece, nós Te reconhecemos como o único soberano, Senhor. O único que tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as vidas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos nós aqui nessa noite. Aleluia. Poderoso para nos curar, poderoso para nos alegrar, poderoso para nos encher em todo o aspecto, Senhor, com a Tua presença. Santo, santo, santo Tu és. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és verdadeiramente grande. E por isso que na Tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos
em estar diante do Senhor. Maravilhoso Tu és, Senhor. Santo, 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 santo. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, de toda glória. Aleluia.